Graça e paz, queridos, boa noite, para a glória de Deus, chegamos aqui para orar com você e abençoar a sua vida nesta quinta-feira, nesta madrugada que se inicia. Deus é contigo, a vitória é tua, em nome de Jesus. Eu queria hoje compartilhar com você uma palavra antes de nós orarmos, e esta palavra tem por tema o teu chamado. Eu queria falar a respeito sobre o teu chamado. Muitas pessoas estão hoje confusas em relação ao seu chamado. Estão perdidas, sem direção. Você sabia que a Bíblia relata um fato muito interessante a respeito de um grande chamado e de um grande homem de Deus, que ele precisou de um empurrãozinho, de uma orientação, para ele começar a entender a sua relação com Deus? Eu vou falar sobre Samuel. Samuel, ele foi criado na casa de Eli. Está lembrado Samuel, filho de Ana e Elcana? Pronto. Samuel foi criado na casa de Eli. Ele era sacerdote. E, certa feita, Deus fala com Samuel e diz: Samuel, Samuel. Aí Samuel pensa que Eli está lhe chamando. E vai chamar Eli e diz: diga, mestre, o que é que o senhor quer? Ele disse: eu não te chamei. Não me chamou? Tá bom, então foi engano. Ele volta para o quarto dele. Daqui a pouco Deus de novo: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli. E Eli chega e diz: eu não te chamei. Volta a dormir. Isso foi por 3 vezes. E aí ele vai para Eli e diga, meu Senhor, o Senhor me chamou? Eli era experiente, tinha já uma intimidade profunda com Deus. Disse: olha, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi assim, ele volta para o quarto e Deus mais uma vez chama Samuel. Samuel, Samuel. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, envia-me a mim. E aí Deus fala para Samuel, já pela primeira vez, coisas tremendas. Mas veja que ele precisou de um gatilho de direção. Então, muitas pessoas estão hoje estacionadas e decepcionadas até porque acham que Deus não falou, que Deus não estabeleceu um propósito, que Deus não criou algo para a vida dele e que foi tudo balela. Não é balela. Deus falou, Deus vai honrar você. Agora, você precisa entender que Deus, ele levantou pessoas para lhe ajudar. Deus levantou pessoas para lhe direcionar. E eu cheguei aqui hoje para lhe ajudar, para lhe abençoar e mostrar o valor que você tem para Deus. O seu chamado é extraordinário. Talvez você esteja bombardeado com conversinhas, palavras negativas. Você tem chamado coisa nenhuma, vá trabalhar. Você não tem chamado coisa nenhuma, vá correr atrás. Essa história de chamado. Então é muita gente do contra. E não é gente de lá de fora, não. É gente que diz que é crente. Gente que é pastor, pastora, muitas vezes, que não acredita no chamado em tempo integral, muitas vezes, ou no tempo parcial. E em vez de incentivar o filho, a filha, o sobrinho, o neto, para estar na obra de Deus, começa a neutralizar aquela visão, dizendo: olha, você precisa trabalhar, você se foque nos seus estudos, olha, ser pastor não dá futuro, olha, ser pastor não vai encher a barriga, não vai encher a casa. Então muita gente usada pelo diabo fala essas coisas e depois começa a ver que aquilo que elas plantaram no longo do tempo na vida de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de um primo, de alguém que ela tinha uma certa influência, está acontecendo.
e ele não tem mais prazer com o ministério, ele não tem mais prazer com o chamado. Ele tocava divinamente, cantava divinamente, pregava divinamente, e hoje não tem mais essa motivação, porque muitos assassinos espirituais estão à soltas. Muitos assassinos espirituais que têm matado a fé de muitas pessoas, dizendo que essa pessoa não tem chamado, que isso aí é balela, que tem que fazer assim, fazer assado. Olha, irmãos, aquele que Deus chama, Deus capacita. Aquele que Deus capacita, Deus envia. E aquele que Deus envia, Deus supre. Então entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Então Ele tem o controle nas mãos e Ele te chamou, Ele tem as pessoas para o qual Ele vocacionou para trabalhar na obra de Deus. Isso no louvor, isso na pregação, isso no evangelismo, isso no teatro, isso na dança, isso em várias esferas da obra de Deus, no ensino, né? Na consolidação e tudo mais. Então são ministérios que muitas vezes são afagados por palavras constantes. Você está demais na igreja, você tem que trabalhar, você não tem futuro isso, e lá vai. Começa a desmotivar, desmontar uma visão que está prestes a decolar. Quando eu fui ser pastor em tempo integral, muitas pessoas chegaram para mim e diziam, olha, você é que tem que trabalhar. Esse negócio de ser pastor não vai dar de comer, não vai prosperar, você tem filhos, você tem isso, você tem aquilo, você tem que correr atrás. E são pessoas que são do nosso convívio, mas eles não entendem no início a situação e deixa o diabo usar sua boca para neutralizar uma visão. Sabe por quê? Zacarias ficou sem falar até João Batista nascer, porque ele duvidou. Deus falou que João Batista viria e ele era o precursor, aquele que prepararia o caminho do Messias. E ele achou que não poderia. E aí o que aconteceu? Ele ficou calado até Deus concretizar aquela situação. Então muitas coisas deixam de acontecer por causa das palavras semeadas no longo do tempo. E as pessoas têm o chamado e deixam-se levar. E eu tomo as palavras agora de Eliseu. Eliseu, quando ele recebeu o chamado e Elias chegou lá na fazenda dele e colocou a capa dele sobre Eliseu, Elias colocou a capa dele sobre Eliseu e a unção desceu. Sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu era um homem que tinha posses. Ele tinha juntas de boi, vários bois, ele tinha arado, ele arava a terra, uma ferramenta caríssima que era para arar, para ser agricultor. E ele queima todos os arados, queima todos os bois que ele tinha e dá fim. E aí ele toma uma atitude para que ele não venha voltar atrás. Às vezes nós temos que queimar o nosso arado e temos que queimar os nossos bois para não voltarmos atrás, não desistirmos da promessa. Porque Deus, quando chama, Deus capacita. Quando Deus capacita, Deus envia. E quando Deus envia, Deus supre. Então, Deus tem um chamado para você. Deus lhe escolheu, mas muitas vezes você se deixou se levar e foi bombardeado pelas palavras negativas. Que isso não tem futuro, que você não tem que abraçar isso, que isso não é de Deus, que você pode ser pastor, mas você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser tudo. Mas se Deus quer que você seja uma coisa, você só vai ser aquilo. Porque você pode ser um monte de coisa e não ter sucesso, e não ter alegria, não ter paz, e não se sentir realizado. Sabe qual é a melhor coisa do mundo, irmão? É nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos uma vida de êxito. Deus está querendo te levantar, você tem um chamado, tem um ministério e Deus ele quer te usar muito. Então,
Quando eu digo ministério, não é que você tem que ser líder de denominação. Você pode estar trabalhando na obra de Deus. Você pode estar trabalhando comigo, pode estar trabalhando com outro pastor. Você pode estar executando o que Deus lhe deu de dom, de talento, de muitas coisas. Então te prepara, porque Deus ele vai lhe honrar, ele vai lhe abençoar. E ele chamou você. E ele não vai deixar você para trás. Ele não vai desistir de você. Lembre-se desta palavra, porque ele te ama. E eu tenho certeza que o teu chamado florescerá. Não olhe para trás. Queime os seus arados, queime os seus bois e abrace o que Deus está lhe dando. Já faz tempo. Já era para você estar na obra há muito tempo, trabalhando há mais tempo. E não pare. Quando ouvir que você não pode, que não sabe, que não é muito bom, continue fazendo, porque Deus vai lhe honrar. Deus te chamou e Ele está te preparando, te capacitando e Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Eu quero orar pelo teu chamado, eu quero orar pelo teu ministério, eu quero orar pelo que Deus colocou na sua mão. Não jogue fora. Vamos orar. Pai, eu quero neste momento te pedir uma bênção especial. Nesta quinta-feira, nesta madrugada, uma grande bênção sobre a vida dos teus servos e que agora, Pai querido, tu venha enchê-lo com a tua paz, com a tua graça e com a tua convicção. Porque nós sabemos, Pai, o chamado que temos a convicção de que tu nos chamastes para uma grande e poderosa obra. E eu quero te pedir, Pai, nesta hora, que o teu glorioso Espírito Santo venha sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas e os encha, e os fortaleça, e os renove, e traga à luz a este ministério que tu entregastes ao teu servo. Pai, fortalece, que ele possa voltar para a obra, estar firme no seu chamado, no seu propósito, em nome de Jesus, porque ele é uma bênção, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e abençoo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus te abençoe tremendamente. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: não desista. Deus tem um propósito com você. Curte e compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Tenha uma madrugada de paz, de bênção. Que Deus lhe cubra com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Shalom Adonai. Deus te abençoe.